e agradecer, e desde já agradecer os nossos convidados. Boa noite a todos os espectadores e telespectadores que estão do outro lado a nos ouvir do programa de exportações no Açores 9, da diáspora açoriana e de todos aqueles que estão nos Açores. Neste momento estamos a fazer algo diferente, não estou no estúdio, estou em casa, mas o programa tem que continuar. Agradeço aos nossos convidados, ao Mr. Luís Miguel Oliveira Santos Morgado e ao Mr. Danilo José São Pedro Achioli Filho, ambos expertos no futebol, conhecedores do futebol, em que a sua vida foi só respirar futebol, nomeadamente o Mr. Luís Miguel Oliveira Santos, Luís Morgado, e o Achioli até tem uma palavra carinhosa, mais conhecida por outra palavra carinhosa, mas depois deixamos isto para o quebra-gelo. Fui jogador médio, muito da sua carreira no Clube Desportivo Fátima, e depois também passou pela União da Serra, mas abraçou o treino desportivo através de várias funções, coordenador de formação, treinador principal e, nestes últimos anos, como treinador adjunto no Fátima, Passos de Ferreira, Santa Clara, com já o Achioli dos anos, Vitória e Moreirense. No caso do Achioli, vamos que é o nome da praça, o nome conhecido na praça do futebol nacional. Foi jogador, portanto defesa central, quase açoriano, porque tem quase 9 anos no Santa Clara, com uma interrupção por o Inter Baku e depois voltou a Santa Clara. Pode-se dizer que já consegue falar açoriano, já é quase açoriano, e tive a sua formação no Bahia do Brasil. Nossa primeira pergunta, que é sempre feita desta forma: quem é profissionalmente cada um dos dois? E aqui, numa boa tertúlia, podemos passar a palavra de um lado para o outro, e como vocês já se conhecem, não sei quem é que vai ser o primeiro. Eu deixo ser o Achioli. E o Achioli está a jogar a bola para o Luís Morgado e o Luís Morgado para o Achioli. Como é que ficamos? Eu acho que é o Achi, eu acho que é aqui. Tá bem, seguimos assim. Achioli, como é que, portanto, identificas-te profissionalmente? Em algumas palavras. Eu, antes de mais, quero agradecer o convite ao Pedro pelo gesto de carinho e também poder partilhar esse momento com o Pedro, com o Morgado, que para mim é uma pessoa também muito especial, que me diz muito e que eu tenho um respeito enorme. Aos seus ouvintes, né, sejam eles açorianos, espalhados na diáspora, para mim é um prazer, uma honra estar convosco aqui nesse momento. Eu digo que eu sou um privilegiado por poder atuar ainda no futebol. Nós, enquanto atletas, na grande maioria dos casos, há uma carência do planeamento pós-jogador, e é de louvar isso. Reconheço que muitos colegas meus tiveram essa capacidade de conciliar o desporto, o futebol, com as questões escolares, né, acadêmicas, e o Morgado é um exemplo disso, né, conseguiu conciliar o futebol com a questão acadêmica. Eu não tive tanto essa capacidade, mas tive o privilégio de poder perceber claramente o que é que eu queria enquanto atleta, poder planear o meu futuro, e tive também a oportunidade de Santa Clara me abrir as portas no fim da minha carreira,
receber o convite para fazer parte da estrutura, algo que, obviamente, eu aceitei com gratidão e com naturalidade, porque era o que eu queria, era o que eu planeei, e cá estou, né? Sou feliz naquilo que faço, feliz por ter tido pessoas como o Morgado no meu percurso que me ajudaram, e o Morgado teve um papel fundamental nisso. E se calhar vou repetir isso muitas vezes. Eu estou a falar nisso porque de antemão já falei isso para ele, que eu tive o Morgado como meu treinador, né? Foi no meu último ano como atleta, o Morgado foi meu treinador. E nessa transição, atleta, treinador, ele foi fundamental. Não só ele, né? Mas o Mr. João Henrique, o José Serrão, o Alberto Carvalho, o Hugo Melo, foram pessoas que já faziam parte dessa mesma equipa técnica, e eu vim agregar, vim somar e vim aprender, principalmente, poder aprender com cada um deles. E tive, como é óbvio, uma ligação mais forte com o Morgado e com José Serrão, porque eram pessoas que estavam no terreno, e era para ser breve, mas eu já estou aqui a me alongar. Éramos os três que íamos para o campo, preparar os exercícios, os espaços, e andávamos ali a debater: será que o espaço é adequado, não é? Enfim. E tudo isso, para mim, que era novo, eu tive essa oportunidade de ter o Morgado e ter o Serrão ao meu lado sempre, a me orientar e me ajudar, e que para mim foi uma base espetacular e fundamental para o meu crescimento. E sou grato a eles pelas partilhas, pelo aprendizado que eu tive com cada um deles nesse processo. Muito bem. Mr. Luís Morgado. Olha, em primeiro lugar, agradecer, Pedro, o teu convite. Acho que é um orgulho enorme estar a participar neste programa e ter a vossa companhia, e agora também eu vou elogiar muito, e também vou-me repetir certamente, elogiar o meu amigo Ascioli, e estar com ele neste programa, porque quem vive 2 anos nos Açores é como a malta diz, é um bravo açoriano para a vida. E eu sinto-me um pouco açoriano, e tenho saudades da ilha, e deixei amigos na ilha, e continuo a trocar mensagens e a falar com esses mesmos amigos, e isso é extraordinário. Ou seja, já passei agora por algumas cidades, e tenho se calhar isto, e que o Ascioli também tem, que é as relações humanas, e isso acho que é extraordinário, e vamos deixando amigos em cada cidade, e o Asci já está quase há uma vida nos Açores, mas aqueles 2 anos fizeram-me sentir açoriano, e por Santa Clara é um clube que eu vou ver logo os resultados. Ou seja, só quando jogamos contra o Santa Clara, porque somos adversários, é lógico que eu quero ganhar e o Santa Clara quer ganhar, mas quando não jogamos um contra o outro, quero que o Santa Clara ganhe. E uma das preocupações é ver normalmente o Santa Clara, um dos clubes que eu vou ver logo o resultado, como é que o Centro Esportivo Fátima, porque são clubes que nos dizem muito para a vida. E dar um abraço a todos os açorianos que estejam a ver, e a todas as pessoas que estejam a ver este programa. O Luís Morgado, como profissional, o meu trajeto é um pouco semelhante como o do Ascioli, isso fui sempre conciliando a parte dos jogadores. Joguei ainda não havia a segunda liga, joguei, que era a segunda divisão nacional. Quem subia para a primeira, que era o equivalente à segunda liga, mas foi o máximo que cheguei, porque pronto, eu tinha algum receio de seguir a parte profissional, porque podia ter uma lesão grave, e sempre tive esse receio de arriscar. E fui conciliando com a via académica. Fiz o curso de Educação Física, Ciências do Desporto na Faculdade de Motricidade Humana. No final da minha carreira tirei mestrado em treino. Depois foram surgindo as oportunidades. Tirei o curso FAA que o Asci concluiu agora, e está de parabéns por isso.
fica-lhe a faltar só o EFA Pro, mas isso é para breve também, porque ele vai precisar disso, e eu já vou dizer porquê, na minha opinião. E depois, quando estou já a trabalhar com o João Henriques, surge a oportunidade para ir fazer o EFA Pro e fui fazer o EFA Pro. E fui sempre conciliando, mas quando surgiu a oportunidade de chegar ao futebol profissional como treinador, e como tinha um treinador que era o Rui Vitória, dizia que o cavalo passa e nós montamos ou não montamos, e tive de tomar uma decisão, e é deixar a minha vida profissional toda, deixar a minha família, entre aspas, e seguir para o futebol profissional. E depois, passado 6 meses, estou nos Açores. Depois desta pequena aventura, primeiro em Passos Ferreira, e passado 6 meses a minha vida dá outra volta. Estou nos Açores. 2 anos no Santa Clara, depois o trajeto para o Vitória e para o Moreirense. E agora aguardando que surja um novo desafio, que já estamos há muito tempo parados. Muito bem. Eu peço a vocês, os dois, se puderem, vejam se os vossos micros estão mais altos ou estão mais baixos, porque eu já tenho aqui pessoas a querer participar, mas o som está baixo. Nosso amigo Johnny Xavier Chaves quer participar, é ali conhecido do Ascioli, e já tem, já me mandou essa mensagem em relação ao nosso som. Avançamos. Vocês falaram, portanto, aqui em várias situações das áreas de ação em que portanto, e é necessário de atuar como treinador. Qual é as áreas de ação, portanto, nestes anos todos que vocês têm a vossa preferência, ou aquilo que acham que estão mais predestinados? Se é a metodologia do treino, se é a parte da preparação física, se é a fisiologia, se é a parte estratégica, se é uma versão mais técnica, se é uma versão mais tática. Qual é aquela área, e aqui há inúmeras, que vocês identificam-se ou têm de preferência? O Luís Morgado, ok. Já estávamos aqui com uma paragem nem nada. Luís Morgado. Sim? Estamos a perder o Luís Morgado. Luís Morgado, on. Ouviste a minha questão? Luís Morgado, saí. Estás-me a ouvir, Ascioli? Sim. Deixa-me ver se tem aqui. Ou aqui só. Ok. Acho que está tudo. Visto que estamos aqui com a volta do Luís Morgado, tu percebeste a questão, e eu depois posso voltar a repetir ao Luís Morgado, que é as áreas que vocês têm preferência, ou as áreas que vocês... Peço desculpa que isto foi abaixo. Não há problema. Sabes que aqui estamos em 3 pontos geográficos diferentes, um nos Açores, um na Madeira e um em Fátima. Em Fátima. Boa. E temos então 3 pontos geográficos que acontece isto. Estava a falar-vos das vossas áreas de ação de preferência. Portanto, aquilo que vocês
acham que têm mais, são mais predestinados nas várias áreas do treino? Posso ser eu agora? Pode. Olha, eu gosto muito da parte da prescrição do exercício e depois orientar o exercício no treino, dessa parte da metodologia. E isto parte muito da minha formação académica, desde da parte da faculdade. No treino, depois vou buscar também, e acho que o Ascioli nisso também é muito bom, é muito forte, que é o relacionamento com os jogadores. E nós que, o Ascioli, noutro nível como ex-jogador, trazemos muito isso, a importância do relacionamento e do tentar criar empatia com os jogadores e com o grupo. E procuro muito isso, e acho que nessa parte, porque pedem também um pouco disso, dessa tarefa, ver se os jogadores estão bem, se algum problema familiar, se eles estão bem na sua vida pessoal, qualquer problema que tenha que pode afetar o rendimento, e tentar inteirar disso e tentar preocupar com isso. Mas essencialmente estas duas áreas, a da prescrição do exercício e da orientação do exercício em treino, e essa parte do relacionamento do jogador, a preocupação com o bem-estar dos jogadores, está tudo ok, não está. Julgo que são duas áreas que eu gosto e que me identifico. Muito bem. É um bocadinho fotocópia do que o Morris acabou de dizer, e acho que a prescrição dos exercícios ela é altamente desafiante, porque exige muita reflexão daquilo que a nossa equipa precisa, o que é que foi que quais foram os comportamentos da nossa equipa no último jogo, e poder traduzir isso em questões práticas que tragam soluções àquilo que foi identificado pela equipa técnica. E fazer essa mesma ligação entre os exercícios, seja ele no mesmo dia, independentemente se é num treino -4 ou -3, por aí afora, que haja essa tal ligação que é essencial para que aquilo faça sentido. E isso é desafiante, né? Encontrar algo que consiga resolver as questões que foram surgindo durante os jogos ou durante a semana. Tudo que é questão de organização defensiva, é a minha praia, eu gosto mesmo daquilo, eu sou um bocado perfeccionista naquilo, do ponto de vista e tem a ver com aquilo que foram os meus anos como atleta, né? Poder neutralizar o adversário, e isso passa um bocadinho pela nossa organização defensiva, e eu sou um bocado apaixonado por isso, e se fosse assim, se fosse assado, eu acho que estou mais inclinado para isso. E como o Morgas disse bem, e era uma das coisas que nós falávamos, é fundamental que haja essa ligação entre os jogadores, né? Não podemos limitar olhar para um atleta apenas como atleta. Por trás daquele atleta tem um ser humano que tem problemas, que tem preocupações, e que acorda num dia menos bom, e nós temos que ter essa sensibilidade para perceber isso. E quando se cria laços com os jogadores, eu penso que as coisas ficam mais fáceis. E eu acho que é fundamental mesmo essa ligação e esse criar laços com os jogadores, perceber o contexto em que ele veio, se é um jogador com mais problemas, menos problemas, para poder rentabilizar o mesmo atleta, que se a gente conseguir rentabilizar o atleta, nós certamente iremos colher frutos. E aqui uma expressão que eu acho que eu devo falar, que eu ouvi isso do Morgado, e ele tem uma apresentação, e que deixa aqui a minha dica ao Pedro para explorar essa apresentação do Morgado, que é quando ele diz que ser treinador adjunto
se aquilo é uma etapa ou se aquilo é uma carreira. O papel do treinador adjunto, às vezes, está um bocado à margem, mas eu acredito plenamente nisso. Se um treinador principal, com treinadores adjuntos competentes e que consiga captar todas essas vertentes, esse mesmo treinador adjunto ele será muito melhor, tendo bons adjuntos ao seu lado. E é um desafio, né? Nesse caso, para mim, nesse caso, para o Morgado, perceber se ser treinador adjunto é uma carreira ou se é uma etapa. Eu ainda confesso que ainda não consegui encontrar um equilíbrio nisso, nessas duas questões. E tu como é que responderias a essa questão, Machiolo? Se eu tivesse que dizer agora, se eu tivesse que dar um veredito agora, eu estaria mais inclinado para ser um treinador adjunto. Agora, hoje, dia 19 de agosto de 2022. Eu me vejo mais vocacionado para isso. Mas a minha carreira ainda é curta, né? Eu tenho a felicidade de ano para ano poder ter um papel mais ativo nas equipas técnicas que têm chegado ao clube, né? Que é natural as equipas técnicas que chegam aqui normalmente o treinador tem a sua equipa técnica montada, mas lá está, eu quando deixei de jogar era o Mister João Henriques, que era o treinador e que tinha sido meu treinador na época anterior, e isso para mim foi um passo, foi mais fácil para mim, né? Porque já nos conhecíamos, o Mister identificou naquilo que eu poderia em mim, naquilo que eu poderia ser útil, e acredito que me usou para esse fim. Com a saída do Mister João Henriques veio o Daniel Ramos, Mister Daniel Ramos, que também tinha sido meu treinador e que já me atribuiu mais responsabilidades dentro da minha área, como eu disse, que eram as questões defensivas. E depois, com a saída do Mister Daniel Ramos, tivemos o Mister Nuno Campos, mas foi uma passagem curta. Com a saída dele, era o Thiago Souza, que era o adjunto do Daniel, que permaneceu e que também tem uma ligação muito boa. Fizemos aquele período da transição e depois com o Mister Mário Silva, também, que me atribuiu ainda mais tarefas e confiou em mim, e tem sido assim até a presente data. Muito bem. Eu estou aqui com... agora, queria perguntar então ao Mister Luís Morgado a situação daqui que estávamos a falar e do que o Achioli estava a falar, que era a questão se era uma carreira, se era ou não uma carreira em relação à função de treinador adjunto, ou se é uma passagem. Era a questão do Achioli. Olha, eu quando deixei de jogar pensava que ia fazer a transição, sei lá, 3, 4 anos como adjunto para depois seguir o caminho como profissional, como principal. Aconteceu, as experiências não foram muito gratificantes, e mais pela organização dos clubes onde eu estava, e decidi voltar depois ao Centro Esportivo de Fátima, porque o futebol formação na altura levava o treino um pouco mais a sério do que os clubes onde eu tinha estado. E passei para a experiência de coordenador, isto sempre como treinador principal, e depois no Campeonato Nacional o treinador que estava aqui queria uma pessoa que tivesse tivesse sido um ex-jogador e tivesse formação académica. Ele convidou-me, eu passei para essa função novamente de treinador adjunto, e no ano a seguir vem a possibilidade do Mister João Henriques, que eu já conhecia, de vir para o Centro Esportivo de Fátima
e eu continuar como adjunto dele. Comecei-me a sentir bem nessas funções, não me vejo num futuro próximo a ser treinador principal. Não quer dizer que possa voltar a ser, mas não me vejo porque me sinto bem nestas funções. E eu acho que pode ser, neste caso, acho que vai ser uma carreira. Não sei se vai ser até ao fim, mas acho que vai ser a minha carreira profissional. Mas também vejo como uma passagem, e o Ascioli agora é o desafio, depois ele é que tem que responder, não é? Eu acho que o Ascioli, na minha modesta opinião, o Ascioli acho que está numa passagem para ser um treinador principal, porque acho que ele tem perfil. Eu já lhe disse, até por brincadeira, às vezes digo, olha, quando tu assumires, estás de um adjunto, e se eu estiver disponível... Estamos concordes. Estamos concordes, Mister. Não ouvimos a última parte. Não ouvimos a última parte, Mister. Estamos com alguns cortes. O Mister estava a falar estávamos a falar da continuidade. Estamos aqui com alguns problemas técnicos entre o Mister. Não estamos a ser abençoados por Fátima. O Mister Luís Morgado está com uns problemas técnicos na ligação, mas interessante é a questão, Ascioli, de ser adjunto uma carreira ou uma passagem para uma etapa para assumir, portanto, uma função de liderança e uma função mais, digamos, mais visível. O líder é a figura mais visível da equipa técnica. Já tenho aqui duas perguntas de quem está a ouvir do outro lado. Só que eu tinha a primeira pergunta, que era: é importante para um treinador adjunto ser facilitador ou desafiador? O que é que tu achas? Eu acho que o papel do treinador adjunto é munir o treinador principal de ferramentas que lhe permita evoluir, refletir. Eu acho que o processo de reflexão ele é fundamental. Então tem que ser desafiador também. Sim. Refletir, ser desafiador é quem diz colocar algumas questões, desafiador, colocar algumas questões pertinentes, ou facilitador, dar as respostas. Eu acho que há espaço para as duas coisas. Eu acho que há espaço para as duas coisas. E vai também muito daquilo que é a ligação que há entre o treinador principal e o treinador adjunto, né? Eu posso dizer que eu vou pegar um exemplo prático que às vezes é mais fácil para perceber. Com a saída do Mister Nuno Campos no ano passado, nos foi atribuído primeiro ao Thiago Souza, e depois ao restante equipa técnica o desafio de assumir a equipa de forma provisória para o jogo do Vitória de Guimarães. E nesse processo estava envolvido Thiago Souza como treinador principal, estava eu como treinador adjunto, José Serrão como treinador de guarda-redes, o Quaresma como analista e o Miguel Cabral também a suportar naquilo que fosse necessário. Então, havia entre todos nós, e isso era muito claro perceber, uma ligação de afinidade, ou seja, de amizade, né? Mas não é porque existia essa ligação, essa amizade entre todos nós,
que deixasse de haver discordância, né? Porque eu acho que a riqueza está nisso. Diferentes pontos de vista, né? Que nos vai fazer, lá está, a tal reflexão, que vai gerar a tal reflexão em busca de uma solução que seja adequada para aquele momento da equipe, baseado claramente numa coerência que depois cada um vai fazer a sua e vai determinar. Já estamos. Peço desculpa aos nossos convidados e aos telespectadores, mas por situações técnicas nós saímos do ar e estávamos a ter uma conversa interessante e enriquecedora, que era sobre, portanto, primeiramente, que já foi respondido, recapitulando a situação, se viam-se como, portanto, o treinador adjunto como uma carreira ou como uma etapa, e depois perguntei ao Ascioli, Mr. Luís Morgado, se vê o treinador adjunto como facilitador, isto é, entrega de respostas ao líder, ou desafiador em questionar o líder, trazer alguns problemas ao treinador principal. É essa a questão que ficou. Isso vai muito da personalidade do treinador principal. Mas eu acho que pode ser as duas coisas. Acho que deve ser desafiante, por exemplo, com o João. Eu manifesto a minha opinião, por isso é que eu gosto de estar nestas funções, porque a minha opinião é para tentar melhorar. Não é, por exemplo, mesmo que seja contrária à opinião do treinador principal, acho que devemos manifestar. Agora é preciso ser um treinador que tenha uma personalidade e que aceite essa opinião divergente. Outras vezes é procurar arranjar uma solução para um problema. Por exemplo, eu acho que o Ascioli, já falámos aqui também do José Serrão, há pessoas que isto não se aprende nas faculdades, e acho que isso é a grande diferença de quem vem do terreno, o que nós chamamos o olhómetro. O que eles chamam os soft skills. Pronto, que é olhar é diferente de ver. Né? Nós podemos chegar várias pessoas a olhar para a mesma coisa e vemos coisas completamente diferentes. E às vezes, quer no treino, quer no jogo, vermos algo que está ali às vezes até de forma tão clara e não conseguimos às vezes, porque a preocupação é tanta, a solicitação ao treinador principal é de tal ordem e que temos que ser nós staff depois a ajudar. E muitas vezes arranjamos as soluções para o problema, sentir que... O Mister está a dizer é que olhamos, mas não vemos em determinadas situações. Às vezes olhamos e não vemos. E nós arranjamos, às vezes, os jogos que está a pedir, nós até temos um plano, pronto, o plano A para aquele jogo, eventualmente um plano B, um plano C, como é que depois podemos mexer no jogo, e acho que isso é fundamental, e é trabalho que nós podemos fazer. Por exemplo, uma coisa que eu faço é ver quase os jogos todos da Primeira Liga, ou seja, do campeonato onde eu estou, e tentar perceber ao longo da época. Por exemplo, eu estou a ver um jogo, à medida que vou conhecendo as equipas, como é que eu mexia naquele jogo, ou o que é que eu fazia em função do resultado, o que é que eu fazia. Às vezes acerta, às vezes é de acordo com o que o treinador vai fazer, mesmo um outro colega. Outras vezes eles fazem coisas, espera aí, o que é que ele pretende com isto? E nós vamos crescendo, a ver muito jogo, vamos crescendo e vamos nós próprios depois arranjando ferramentas para ajudar o treinador principal. Muito bem. Queres acrescentar alguma coisa, Ascioli, a esta discussão? Não, fundamentalmente aquilo que eu havia dito, que foi basicamente isso que o Morgado disse, que tem a ver com a personalidade do treinador. Há treinadores que, né, se limitam à sua opinião e ponto final. E há outros que necessitam de que os adjuntos manifestem a sua opinião, seja ela
no mesmo sentido ou em sentido oposto, mas pelo menos aquilo vai fazer refletir sobre as questões. E a partir daí pode gerar um novo ponto de vista, uma nova conclusão, e eu acho que isso é rico também. E qual é a mais proveitosa para vocês os dois? É aquela que é facilitadora, desafiadora, permite esse canal, só é o vídeo quando necessário? Qual é para vocês aquela que vocês acham que poderá ser mais proveitosa? Se houver esse canal de abertura que nos permita expressar a nossa opinião independentemente dela, seja ela qual for, desde que aquilo seja com a intenção de melhorar, porque nós queremos que a equipa tenha sucesso, e o sucesso da equipa é o nosso sucesso, eu penso que é a mais válida, né? A gente pode até ter a melhor das intenções, e vai ser sempre assim, mas podemos estar sinceramente equivocados. Mas nunca vai ser premeditado, de caso pensado, vai ser com o intuito, sim, de melhorar. Agora, apresentar de bandeja ou apresentar argumentos que gere ali a reflexão, vai muito do momento, acho que vai muito do momento. E eu acho que nosso papel também é um bocadinho assim. A gente tem que estar... Somos flexíveis e temos que jogar um bocadinho com isso. Ok. Mr. Luís Morgado, para completar. Sim, eu também eu concordo com a Shell. Eu acho que, e no futebol atual, já deve existir poucos que tem o seu, ou seja, a sua ideia e tem todos seguir a sua ideia e ninguém pode dar opinião. Eu acho que essas reflexões podem levar a novas discussões saudáveis, que é para melhorarmos a nossa equipa, que é para termos mais rendimento e termos mais sucesso. Eu acho que o caminho é esse. Podemos às vezes, e nós temos esse conhecimento, que é, por exemplo, há treinadores que aceitam numa reunião de staff uma opinião contrária à sua, e há treinadores que podemos ter que individualmente dizer, olha, se calhar eu fazia assim diferente do que tu estavas a dizer, porque vem um pouco da sua personalidade e da sua maneira de ser. Mas eu acho que o caminho é todos, quem tem opinião deve dar opinião, e que levam uma discussão saudável para chegarmos a uma solução. Por exemplo, acontece connosco, né? Por exemplo, eu posso ter uma opinião que é mais para a esquerda e o treinador ouviu e refletiu e diz que é mais para a direita. Mas a partir dele definir que é para a direita, o staff acho que tem que ir para a direita. Mas até depois do jogo podemos chegar à conclusão que até devia ser para a esquerda. E aí o treinador tem que ter depois a humildade, se calhar, de reconhecer, se calhar, pronto, eu ouvi as opiniões, mas eu escolhi para a direita, mas se calhar até, se fôssemos pela esquerda, tínhamos mais sucesso neste jogo, por exemplo, neste jogo. E isso é ter humildade, a reconhecer. Mas eu acho que um staff de qualidade, e no futebol atual tem que dar opinião. Cada um dentro da sua especialização, mas tem que dar. Acho que deve partilhar isso e não ficar, olha, eu não partilhei, eu tinha uma opinião contrária, mas tive receio de partilhar. Não há que ter receio. Há de ser fundamentada. Eu acho que o caminho é este, a minha opinião é por isto, e levar a alguma discussão, porque às vezes há discussão, não é? Mas é uma discussão saudável porque é para o bem da equipa. Muito bem. Tenho aqui outra questão e vocês podem interromper-se e falar quando quiserem, até porque o Ascioli fez uma excelente pergunta em relação a ser carreira ou etapa ou a função de treinador adjunto. Eu queria duas perguntas numa só, quais as áreas que tem que se desenvolver para ser um bom adjunto e, portanto, a célebre discussão dos soft skills e technical skills, se é necessário, isto é, a prática, o cheiro do balneário versus a teoria, que é o trabalho académico, ou aquilo
que vem da parte académica. Portanto, eu queria saber da vossa opinião o que é que se deve apostar mais, se deve-se apostar numa só, se deve-se apostar nas duas, o porquê dessa aposta, quais as áreas que deve-se desenvolver para fazer bem esta função. Olha, eu posso falar assim muito rapidamente. Podem falar da vossa experiência também. Pois, eu acho que num staff ao treinador principal, o treinador adjunto, que é um treinador, e depois há especialistas de uma área. Há a malta do controle do treino, os analistas, o treinador de guarda-redes. É uma área muito específica. O treinador adjunto, como o treinador principal, deve tocar em várias áreas. Não deve ser, eu não tenho que ser um especialista em controle do treino, mas tenho que dominar algumas coisas. Eu tenho que saber os relatórios, o que é que sai, e tenho que saber a informação que posso retirar de lá, porque eu também posso ajudar o responsável pelo controle do treino. Como tenho que perceber da análise, claro que não tenho que mexer nas ferramentas, no Video Observer, entre outras, mas eu tenho que saber o que é que eu quero retirar da análise da nossa equipa, ou do treino, ou da análise do adversário. E eu acho que é como o treinador principal. O treinador principal e o adjunto devem tocar em várias áreas. Em relação à outra questão da parte dos skills, eu joguei e tenho a formação académica, e às vezes eu tinha discussões destas, mas é discussões saudáveis, que é com a malta da via académica, que era, se nós pudermos ter as duas coisas, eu acho que é extraordinário. E eu chegava a dar conselho, por exemplo, eu tinha colegas da via académica que nunca jogaram futebol 2 anos, formação, e dominavam estas áreas todas, que era do controle do treino, da análise do adversário, da pedagogia, da psicologia, da anatomofisiologia. E depois, em relação ao conhecimento do jogo, porque há coisas que nós vivenciamos na prática que só vivendo na prática. Isso do cheiro do balneário, de ter ali 24 personalidades completamente diferentes, apesar de nós estudarmos isto na parte académica, mas vivenciando, ou seja, eu às vezes eu estou com um jogador e eu lembro-me de colegas de equipa que tinham aquele tipo de personalidade. E assim, olha, isto faz-me lembrar um colega assim. E como é que eu até me relacionava com ele, como é que eu conseguia puxar para nós. E há muita coisa que eu vou buscar à parte académica, e há muita coisa que vou buscar à minha vivência prática. Por exemplo, eu quando jogador, eu gostava de um adjunto que se preocupasse connosco, mesmo com as nossas questões pessoais. Falasse se está tudo bem, a família, como é que correu o dia, como é que está a tua integração aqui na cidade, aqui, por exemplo, se for nos Açores, como é que está a integração aqui na ilha. E acho que isto é importante, mas eu dou mais valor a isso porque eu tinha essa necessidade e gostava. Eu, quando era um adjunto que se fechava no gabinete com o treinador principal e que não tinha quase relação connosco, eu tinha alguma dificuldade de me relacionar, ou seja, e depois quando o jogador há aquela... Ficava constrangido, o Mister ficava na altura constrangido. Quando o jogador dá aquilo que dá tudo pelo treinador, um jogador que sente empatia com a pessoa, o treinador ou o treinador adjunto, e tem ali alguém que se preocupa com ele e que quer melhorar o seu rendimento para ele ter uma vida melhor, eu acho que este jogador vai fazer tudo por nós. Se eu me fecho muito no gabinete e só me relaciono com ele quando vamos para o campo para treinar e quando vamos depois para o jogo, e se não tenho uma boa relação com ele, ele nunca vai dar tudo por nós. E eu acho que é importante as duas coisas. Por exemplo, eu quando tinha os meus colegas dizia, vai buscar alguém que tenha jogado futebol, que tenha vivido o balneário, que tenha um bom relacionamento com os jogadores. Mas eu estou outra área. Pronto. E eu nunca... Tem que ter sempre, eu acho que uma equipa técnica tem que ter sempre alguém que venha do terreno também.
E tem os casos de sucesso de equipas técnicas, há sempre alguém das duas áreas. Tem que se E identificar, cada vez tem que que ter elas vão um par aumentando, para se né? identificar, mister. Tem que ter um par para se identificar, o chamado par. Sim, e definir tarefas. E definir tarefas para cada elemento do staff. Ou seja, uma pessoa que pode ser só muito boa no relacionamento com os jogadores, essa pessoa tem que ir ao posto médico, tem que ir ao ginásio, tem que estar perto dos jogadores. Porque há pessoas que têm perfil para isto. E há pessoas que não têm perfil de personalidade para isso. Muito bem. A Chiola. Eu acho que é top nisso. A Chiola, tu que és top, acrescenta aqui Só acrescentando isso que o Morgan tua está falando. sapiência. Mostra a tua sapiência aqui. É que se o adjunto tivesse a capacidade de criar essa ligação com o jogador, em 99,9% dos casos, o jogador não vai ter com o treinador, mas vai ter com o treinador adjunto. Não vai ter com o treinador principal, mas o tal desabafo que ele precisa, naquele dia, naquela hora, ele vai fazer, ele vai chamar o adjunto, ou vai lhe mandar uma mensagem, seja fora do ambiente do clube, chama para tomar um café. Não há qualquer tipo de constrangimento em relação a isso. Se esse treinador adjunto tiver esse perfil, conseguir chegar ao jogador e deixar o jogador à vontade para abrir o coração, e olha, vou passar por isso e por isso, né? De certeza que ganhaste aquele jogador. E quando eu digo ganhaste aquele jogador, não ganhaste para... Ele não é meu, né? Ou seja, o grupo de trabalho no todo vai tirar dividendos daquilo, porque aquele jogador estás a comprometer aquele jogador, estás te comprometendo com ele. Estás a dizer, não, tu és importante. Não é agora, mas vai ser amanhã. Continuas, não desistas. Né? E lá está, aquilo que eu falei antes. Quando a gente isola aquele jogador, apenas jogador, não é bom sinal. Temos que ter a sensibilidade de perceber que por trás daquele jogador está um ser humano. Está um pai. Sheldon, essa sensibilidade, essa inteligência emocional que toda a gente reconhece, pelo menos as pessoas que têm passado por mim e têm falado comigo, também conhecem, de onde é que vais buscar? Do teu senso comum, da tua experiência pessoal, da tua formação de casa, esses soft skills é que tu consegues... Eu acho que isso é personalidade mesmo. Eu não li 10 livros para pegar nos conceitos todos e aplicar. Não, eu acho que eu sou assim, né? A minha personalidade, ela é assim. E, Pedro, assim, eu olho para cada momento que eu estou com um jogador, seja ele quem for, mas é que seja ele quem for mesmo, como uma oportunidade. Muito bom. Uma oportunidade para seja essa situação, ela pode ser espontânea, na maioria das vezes é, mas há outras que eu tenho que criar, tenho que proporcionar aquele momento, porque eu acho importante ter uma conversa com aquele jogador. E às vezes eu não tenho um tema, mas eu sinto necessidade de falar com ele, né? Eu preciso falar com o Pedro hoje. O que eu não sei, mas eu preciso. E eu crio a oportunidade, né? Eu tenho que me aproximar dele, e depois, a partir dali, desenvolver, não sei muito bem como, mas eu preciso de perceber o que é que está por trás dali. Né? Às vezes o jogador está triste, às vezes o jogador está mais retraído, é mais tímido, não sei. Né? E, por exemplo, agora, uma estratégia que eu tenho usado com todo início de época, normal, né, nos clubes, entram novos jogadores. E a forma de eu quebrar o gelo com eles eu meto logo na conversa como um ex-jogador. Eu deixo um bocadinho de lado o papel de treinador adjunto e me coloco mesmo como ex-jogador. Ainda que ele olhe para mim, mister, está tudo bem, isso aqui. Mas eu deixo aquilo de lado e falo, queria ver jogasse contra ti. Algo assim, né? Se for um avançado, colocava aqui no bolso, metíamos na conversa com ele assim, para abrir a porta. Né? Uma vez a porta aberta, pronto.
ganhaste a confiança do jogador e aquilo, lógico, né? Não é estalar o dedo, ponto final, tem que cultivar aquilo. E hoje foi com A, amanhã é com B, depois é com C, depois é com A novamente. Tu crias E empatia. Tu tem que crias... ser. Uhum. Tem que ser, tem que ser, tem que ser. E uma coisa fundamental que é equilíbrio. Nós temos que ser o mesmo, seja na derrota, seja no empate, seja na vitória. Porque o jogador engana-se quem acha que o jogador não está vendo. O jogador vê tudo. Assim como nós vemos tudo, ou aquilo que nós... né? Se a gente quiser ver tudo, a gente vê. O jogador também está atento. É mais fácil até o jogador ver a gente do que a gente ver os jogadores. Nós somos menos, né? Eles são mais, mas o jogador também tem essa capacidade. E lá está. Por ter passado tantos anos no balneário, eu sei como é, e o Morgado também, a gente sabe como é que as coisas são. Né? A fim de um treino, a tal análise do treino. Olha, o treino hoje foi espetacular. Olha, o treino hoje foi daquele, foi puxado, mas foi bom. Olha, o treino hoje, epa, né? Os jogadores têm essas conversas, né? E cabe a nós ter esse jogo de cintura. Muito bem. Tenho aqui uma pergunta do Johnny Xavier Chaves. E daqui também... e daqui mando um abraço para os dois e do Gustavo. Do Gustavo a segunda é igual à segunda do Johnny. O Johnny pergunta para uma equipa técnica quantas pessoas e funções acham determinantes para fazer parte de uma equipa técnica completa. E a segunda, que são as duas iguais, que vocês já pensaram treinar fora do país. Uma segunda deve ser para piquear. Se já pensaram, têm curiosidade em treinar fora do país. Vamos primeiro à pergunta, Olha, depois vamos à segunda. Primeiro dar um abraço ao Johnny, que trabalhou connosco no Santa Clara, um dos fisioterapeutas, e é além de um profissional, um amigo que fica para a vida. Eu acho que numa equipa técnica, o mínimo, treinador principal, um adjunto, um responsável, eu não gosto do preparador físico, um responsável pelo controle do treino, o controle das cargas de treino, um responsável faça a ligação com o departamento de análise, um elemento que vá ao campo e que faça a ligação com o departamento de análise, e um treinador de guarda-redes. Ou seja, já estou a falar de 5 pessoas. Depois ter um departamento, o que nós tínhamos, por exemplo, num clube de outra dimensão, um departamento de observação e análise, que faz a análise da própria equipa e dos adversários, e este elemento da equipa técnica faz os relatórios, passa a informação para a equipa técnica, passa, por exemplo, se for alguma informação individual para os jogadores, e está também no terreno. O do controle de treino faz a ligação com a malta dos GS, do trabalho de, por exemplo, prevenção de lesões, controle de cargas de treino, mas isso quando o clube tem um departamento destes. Depois, também já fazendo a ponte para o estrangeiro, eu acho que em Portugal pode ser assim, mas para alguns contextos para fora, eu não sei se também não é preciso levar um médico, um fisioterapeuta e um técnico de equipamentos, porque tenho ouvido histórias de outras realidades que se não levamos pessoas da nossa confiança para estas áreas, e o Johnny, o João Xavier, tem essa experiência porque já esteve num contexto desses. E neste momento está num contexto privado. E pode ser, julgo que é importante por isso é que ele também teve que ir. Agora, em relação à questão do estrangeiro, já tive a oportunidade, eu tento sempre, ou tenho tentado sempre um equilíbrio entre a minha parte profissional com a minha parte familiar. Neste momento preferia continuar a treinar na Primeira Liga Portuguesa nos próximos 2 anos por questões essencialmente familiares.
mas às vezes os projetos que nós pretendemos em Portugal não surgem e às vezes há necessidade de ir para fora e para fora essencialmente as questões financeiras que são completamente diferentes da realidade portuguesa. Nem mais, nem mais. Achou? Eu assino embaixo o que o Mogas disse relativamente à constituição da equipa técnica. Acho que o treinador tem que ter essa malta ao seu lado como aliado e também ajudar a decifrar algumas coisas que são importantes, como o controle do treino, dados de GPS que estão envolvidos. Um treinador de guarda-redes também que não se limite apenas a sua área específica. Acho que o treinador de guarda-redes também tem um papel importante naquilo que é as questões técnico-táticas. Acho que é importante também. É mais a lançar aqui mais ingredientes para a panela, e ainda mais se for alguém com experiência no terreno, né? um ex-guarda-redes também, acho que é fundamental. Em relativamente ao estrangeiro, ainda não, na minha curta carreira, ainda não me apareceu nenhuma proposta. Eu costumo brincar com a malta que recentemente o Júlio Romão saiu daqui de Santa Clara e foi para o Azerbaijão. E eu, como tive lá 4 anos, o Júlio veio falar comigo, né? Oácio, como é que é o Azerbaijão? Porque já causa aqui, né, uma confusão. Azerbaijão, não sei o que. Eu passei por isso quando eu fui. E ele veio me perguntar como é que é o Azerbaijão e tal. E eu disse, Júlio, eu vou resumir o Azerbaijão para ti. Se eu tivesse hoje uma proposta para ir trabalhar o Azerbaijão, eu arrumava minha mala e ia embora. Tá bem claro o quão bom é o Azerbaijão? E ele, é mesmo? Então vamos embora. Ou seja, eu costumo brincar nisso, ou seja, o mais perto que eu tive de ir para o estrangeiro foi isso. Quando eu falo bem do Azerbaijão para a malta que vai para lá. Mas foi muitos anos, foi alguns anos. Foram 4 anos e aquilo já evoluiu bastante. Mas é um país que eu guardo boas memórias, boas lembranças. Fui muito feliz lá e se não, no mínimo, eu pretendo regressar lá para visitar. Mas eu guardo realmente boas lembranças. Mas também, isso que o Morgado disse, a questão do físio e de um médico, um técnico de equipamentos. Dentre esses, eu iria priorizar um fisioterapeuta. Porque é aquele que mete a mão na massa, está com jogadores e, nesse contexto, depende do contexto, né? Pode ser arriscado não ter a pessoa da tua confiança lá. Eu vejo, tenho conversado com muita gente neste programa tertuliano e vejo que a parte relacional é muito importante. Até nas várias áreas, nas várias valências do trabalho. E porque, por exemplo, estávamos a falar aqui da situação do fisioterapeuta. E o fisioterapeuta na questão do Johnny, temos o fisioterapeuta que faz o seu trabalho e aquele que vai e faz o seu trabalho e ouve os atletas, tem uma relação com os atletas e é mais um elemento agregador para o objetivo final da equipa conquistar pontos. E eu não sei se esta área, a parte relacional, qual é que vocês veem a nível da dimensão dela no treino ou na vossa envolvência, na vossa priorização para o futebol, se vocês dão mais valor a uma área ou outra e se é que já houve até dos dois a relação dos jogadores, nomeadamente o Ascioli, a aproximação que tem que se ter e do Mr. Morgado também.
essa relação, esse conhecimento já como jogador dessa relação. Isto é uma questão que aparece muito. Qual é a vossa opinião em relação a isto? Acho que podes começar. Eu acho que o físio, particularmente no caso do físio, muito provavelmente os jogadores passam mais tempo com os físios do que com os treinadores. E aquele é um ambiente propício onde, enquanto nós treinadores temos que andar à caça de um momento para criar aqui essa relação com o jogador, né? Tá ali a caça, deixa eu ver. Porque normalmente se o treinador diz assim para o jogador, fulano, eu quero falar contigo, o jogador vai dizer assim, não vem boa coisa aí, né? E quando é espontâneo, lá está aquela questão de ser espontâneo, é diferente. E um melhor ambiente que esse do departamento médico entre jogador e fisioterapeutas não há. Ele está ali à vontade, aquilo ali é o mundo deles, né? E de certeza absoluta que o jogador abre o coração ali para o físico, né? E o fisioterapeuta, já agora um upgrade aí nas formações dos físicos, tem psicologia também, tô brincando. Mas tem que ser um bocado psicólogo, né? E trazendo isso para aquilo que é fundamental para a gente, que às vezes o jogador acho que não dá, hoje está massacrado e não sei o quê. E o físio ajuda a desmistificar isso. Não, olha, acho que vai, isso é normal por isso, por isso, por isso. Pode até não ser, né? Mas o jogador acredita tanto no físio, naquilo que ele está a dizer, e que ele vai. E aquilo resulta. Eu deixei-te adiantar essa questão e passando a seguir para o Mr. Morgado, que é a situação de ser cada vez mais interdisciplinar. Portanto, esta conjugação de esforços para atingir um objetivo, a vitória de semana a semana, é mais interdisciplinar. Portanto, o fisioterapeuta já vai trazer informação a nível emocional, afetivo ou relacional para o staff, por sua vez, na sua função, se fosse só a sua função, por isso é que eu digo que é interdisciplinar, ele tem que ter mais abrangência do que a sua própria especificidade, é uma coisa já usual. O que é que acham desta interdisciplinaridade e ter mais do que uma função cada treinador? Eu só para acrescentar a isto, o Mr. Abel Ferreira, numa das suas palestras, falava que dava em cada um dos adjuntos uma função. A parte ofensiva a um, a parte defensiva a outro, esquemas táticos defensivos a um, esquemas táticos ofensivos a outro, e dava, mas permitia depois, num espaço aberto, numa tertúlia também como a nossa, ou num brainstorming para preparar as coisas com esta interdisciplinaridade. O que é que vocês acham? Mr. Morgado, temos 5 minutos para um intervalo e depois voltar. Olha, eu acho que a evolução tem sido tão grande em termos de treinadores da nossa formação, eu acho que os fisioterapeutas também. Eu quando chegava não havia fisioterapeutas, havia um massagista e havia o médico, quando tinha médico, né? E alguns dos massagistas eram curiosos. E um bom exemplo, aproveitando aqui do Johnny, que é, o Johnny foi trabalhar para o Santa Clara no meu segundo ano de Santa Clara, ou seja, foram propostos, vimos o currículo do Johnny, fomos obter informações, que acho que isto é muito importante, é irmos obter informações com quem, e a melhor fonte são os jogadores. A melhor fonte são os jogadores e depois elementos do staff que trabalharam com o Johnny. E o Johnny é um exemplo, como há outros fisioterapeutas, que é, por exemplo, um jogador que vem de lesão, imagina um jogador que vem de lesão, eu fico completamente descansado até o jogador chegar às nossas mãos.
E isto há 20 anos atrás, 10 anos atrás, isto era impensável, não é? O massagista deixar-nos o jogador, ou seja, tinha que ser o preparador físico ali a fazer um treino durante, sei lá, 1, 2 ou 3 semanas, para o jogador depois integrar a equipa. E agora os fisioterapeutas, se forem de qualidade, e eu acho que a maioria o fisioterapeuta faz isso, entrega-nos o jogador nas mãos para integrar a equipa a 100%. E isto é muito da evolução da formação deles e também da nossa. E é importante ouvir, por exemplo, eu acho que uma das coisas, há treinadores que fazem, e eu defendo muito isto, que é, por exemplo, sei lá, uma vez por semana ou no máximo 15 em 15 dias, juntarmos num ambiente como este, por exemplo, à mesa, e nós partilharmos coisas fora do nosso ambiente profissional, um pouco em conversa, em tertúlia, em confraternização, e partilharmos, porque depois é importante, ou seja, nós somos uma equipa também. A equipa, os jogadores são uma equipa, nós somos uma equipa também. E além de sermos competentes e cada um ter a sua especialização e a sua capacidade, nós somos seres humanos e, por exemplo, às vezes o partilhar um problema, há um colega do staff que está, olha, aconteceu-me, às vezes, eu lembro-me antes do Covid, às vezes, a época nunca mais acaba, porque as pessoas às vezes nem pensam, estar 2 semanas seguidas sem a família, há elementos que sofrem mais com isto. Há outros que não, podem estar, eu tenho colegas que podem estar 4 meses fora de casa e parece que não há problema nenhum. Eu já não sou assim. E se calhar às vezes Morgado, como é que estás? Vamos amanhã, temos que ir, vamos dar uma corrida, vamos os dois jantar fora, pronto. E isto é as relações, os relacionamentos, acho que parte muito por aí. Porque além de aquilo que depois falamos dos jogadores, se nós nos preocuparmos uns com os outros, por exemplo, o Ashi, lembro-me do Ashi, lembro-me do Clemente, lembro-me do Pacheco, ou seja, quando nós chegamos, o que nos fizeram, quem é que nos explica o que é o Santa Clara? Quem é que nos explica o que é viver em Ponta Delgada? Quem é que nos explica qual é a cultura do clube, a cultura da ilha? Bem, meus amigos, estamos de volta aqui no programa Desporto Açores com o Mr. Ascioli e o Mr. Morgado. Temos recebido muita informação, muita partilha, muita sabedoria do outro lado. Estávamos na última análise, que era a situação da interdisciplinaridade que é necessária nos vários elementos do staff técnico, e o Mr. Luís Morgado estava-nos a falar, portanto, dessa interdisciplinaridade, e estava a dar o exemplo da questão do fisioterapeuta, e que depois tinha momentos próprios para que essa partilha fosse mais possível, de uma forma mais aberta e mais pessoal. Mr. Luís Morgado, não sei se depois do intervalo quer acrescentar mais alguma coisa a esta situação. Não, eu posso acrescentar só uma pequena coisa, porque às vezes é relacionado também com o que o Ascioli tinha dito. Por exemplo, nós chegarmos ao posto médico e ser o próprio fisioterapeuta partilhar, olha, quando tiveres a oportunidade, fala com o jogador tal. Ele está animicamente em baixo, porque acha que nunca mais vai voltar a jogar, se o da equipa, qualquer problema. Ou seja, é o próprio fisioterapeuta que nos aconselha. Até pode ser um jogador que nós ainda nem tínhamos reparado. E essa partilha, estando todos os elementos do staff direcionados para o mesmo, quando querem que as coisas corram bem, e pode ser uma mais-valia. Aconteceu vários casos, por exemplo, mesmo no Santa Clara, ali no Moreirense não tanto, mas no Vitória a mesma coisa, o próprio fisioterapeuta chamar e dar-nos alguns caminhos, e nós refletirmos, depois ouvirmos, nós às vezes ouvimos o jogador e também temos que saber fazer o filtro, ou seja, não é tudo o que o jogador diz eu vou passar ao treinador principal.
há informações que podem ser importantes, há outras que nós fazemos a análise e passamos a parte que consideramos importante ao treinador principal ou ao staff, porque às vezes só passamos ao treinador principal e acho que o restante staff deve ter conhecimento desses assuntos, porque às vezes depois vamos falar sobre o jogador tal e há um elemento do staff, olha, não sabia nada disso. E acho que esta partilha de informação é fundamental. Eu queria saber da vossa parte como é que vocês veem o vosso microciclo padrão ou a vossa unidade de treino padrão. Isto para aquilo que vocês acham que deve ser o mais um, o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, portanto, o que é que vocês acham do vosso microciclo padrão e da unidade de treino, como é que diferenciam as várias partes, a parte inicial, a parte principal, a parte final, ou se tem depois essa organização feita de outra forma, parte do treinador de guarda-redes, se é uma questão mais objetiva. Como é que vocês analisam estas e como veem estes microciclos padrão para vocês, a unidade de treino padrão? Para quem te está a ouvir. Acho que queres começar ou começo eu? Começo. Posso começar? Pode. Pronto, o microciclo padrão. Desde que estou no futebol profissional, eu era apologista mas isto também depende onde é que o último jogo é. Se nós jogamos em casa e temos condições para treinar ainda, ou se jogamos fora, e por exemplo imagina no Santa Clara, que é um contexto completamente diferente, que às vezes a equipa vai viajar e tem pouco tempo para ir para o aeroporto para voltar para a ilha, né? E estas coisas têm que ser muito ponderadas. Mas eu sou apologista que após o jogo o jogador deve ter folga. O jogador deve libertar a sua cabeça, deve procurar o conforto da família e dos amigos e também para o staff, para não ficar, imagina os analistas a fazer uma direta para no outro dia de manhã já estar a apresentar, e acho que o que se retira desse treino, eu já fui apologista em treinar, mas com a exigência do futebol profissional eu sou apologista no pós-jogo, no dia a seguir, o dia mais um, folga. No dia mais 2, pode ser um menos 5 ou menos 4, depende de quando é outra competição. Acho que os atletas ainda estão em recuperação. O grupo que jogou faz um tipo de treino, pode ser integrado com o grupo todo, a equipa toda, mas as cargas são muito mais baixas ainda no processo de recuperação, e quem não jogou um treino completamente diferente. Pode ser uma parte inicial integrado com a equipa e depois uma parte já separada com o outro grupo, por exemplo, a sair para ir para banhos, para massagens, pronto, por exemplo. Depois eu sou apologista. Nós fazemos muito isso e já refletimos em que começamos a mostrar o adversário seguinte. Imagina, por exemplo, jogarmos ao domingo, na quarta-feira, que é o dia menos 4, mostramos o processo ofensivo do adversário e transições defensivas. Um vídeo muito curto, e nesse treino vamos incidir sobre a nossa organização defensiva e transições ofensivas. Como é que nós vamos contrariá-los? Depois, no dia menos 3, mostramos o vídeo do adversário no processo defensivo e transições ofensivas, e nós vamos incidir o nosso treino sob a forma de o superar. Ou seja, incidimos sobre o nosso processo ofensivo e transições defensivas. E depois vem esta questão: então, mas treinamos em função do adversário? Não. Imagina, Pedro, por exemplo, uma equipa que constrói a 3.
mas pode construir a 3 com um médio defensivo no meio dos centrais, ou pode ser 2 centrais e um lateral, ou pode ser 2 centrais e um médio que vai mais ao corredor lateral. E a nossa forma de organização defensiva da primeira e segunda linha é completamente diferente. Os ajustes são completamente diferentes. E nós vamos ajustar àquele adversário. Pronto, porque às vezes podemos ir pressionar com 1, com 2, com 3, pode ser o avançado com um médio, pode ser o avançado com 2 alas, pronto, e é muito em função disto. Eu queria fazer esta ressalva. O Mister o que está a dizer, e algo que também eu concordo, que a estratégia está no pormenor, isto é, no pormenor que a gente consegue dar, consegue contrariar o adversário, e o padrão, que é o que se treina a nossa equipa, está, portanto, naquilo que é, digamos, o mais importante, ou aquilo que se agarra mais ao treino. Vou dar um exemplo prático. Imagina o Ascioli, o ano passado, queria certamente que o Villanueva a jogar, que a bola sim pelo Villanueva, aquele jogo interior, aquele passe de qualidade. Nós, com a informação que nós recebemos do Santa Clara, nós vamos condicionar para o Villanueva não receber a bola. Ou quando ele receber, já está alguém a fechar a bola dele. E vamos privilegiar que eles saiam por outro corredor. E este é o pormenor. Não é jogar, para aquele adversário vamos agir de uma forma, do adversário da semana que vem já podemos agir de outra forma. No processo ofensivo a mesma coisa, nós podemos sentir que o lado esquerdo, por exemplo, o lateral projeta-se muito, o central do lado esquerdo, alguém com mais dificuldades em bolas em profundidade, e vamos sair por aquele lado. Ou seja, vamos privilegiar a nossa saída, privilegiar o jogo interior e procurar a profundidade pelo lado esquerdo do adversário, porque há jogos em que pode ser até pelo lado direito. Pronto. E é mais estes ajustes que não vemos apenas, vamos depois ao terreno e treinamos e fazemos exercícios para isso. No dia menos 2, menos 1, isto depois depende também, por exemplo, ao longo da época, nós às vezes juntamos estes 2 meetings, por exemplo, se à terça fizemos a análise ao próprio jogo, esqueci-me de referir isso, imagina o dia pós-jogo é folga, no dia mais 2 fazemos a análise do jogo e preparar o jogo, e no dia a seguir, agora às vezes, como imagina que isto foi à terça, na qual fazemos só um meeting na quinta e juntamos tudo, o processo ofensivo e defensivo. Isto quando a época vai mais longa, para tirar menos uma reunião com a equipa. No dia mais menos 2, menos 1, privilegiamos os esquemas táticos, vamos treinando, às vezes fazemos só no dia menos 1, às vezes fazemos em 2 dias, no dia menos 1, menos 2. No dia menos 2 privilegiamos as questões mais ofensivas do último terço e situações de finalização. Pode ser com oposição, sem oposição. Privilegiamos as questões da velocidade de execução e velocidade de deslocamento. No dia menos 1, os esquemas táticos, ofensivos e defensivos, com situações de jogo muito curtas e velocidade de reação. O nosso microciclo padrão e o que nós defendemos é este. A estrutura da sessão depende do dia da semana, pode haver um trabalho prévio no ginásio, ou de prevenção de lesões, ou de outro tipo qualquer, e se eles têm o trabalho de ginásio, normalmente já iniciam a parte introdutória do aquecimento, podemos chamar assim, já com questões técnico-táticas, já com situações de passe e deslocamento, condução, pode ter os guarda-redes ou não, em estrutura ou não, ou podemos iniciar logo com exercício de posse de bola em estrutura ou não, e temos depois a parte principal da sessão e temos depois o retorno à calma. O retorno à calma pode ser feito no campo ou pode ser feito às vezes no ginásio. Ou seja, quando, por exemplo,
nos Açores que tínhamos que deslocar de autocarro. É um contexto. Por exemplo, nós no Vitória subíamos as escadas e já estávamos no ginásio. É outro contexto. E temos que nos adaptar. Se calhar numa situação podemos ir ao ginásio logo, para não estarem, por exemplo, à chuva e ao frio, mas ali, como ainda vamos deslocar no autocarro, se calhar fazemos logo tudo ali, que é para quando o jogador chegar do autocarro ir para o posto, ir para o balneário ou fazer qualquer coisa no posto médico. E temos que depois adaptar. Mas dividimos essencialmente, depende se há um trabalho prévio de ginásio ou não, mas a parte introdutória, a parte principal, não, a parte inicial, a parte principal e a parte final. Excelente, Mister. Eu vou passar agora para o Scioli. Quem está na área é importante saber esta organização mental da estruturação do treino até o jogo. É Scioli. Eu vou começar pelo fim, nessa questão do retorno à calma, que ela é engraçada aqui, que o nosso retorno à calma é feito no autocarro. A moto está no treino, e o Pedro sabe como é que é, um morgado já. Então, para quem não conhece, nós treinamos em 2 campos que estão fora da nossa base, que é no estádio São Miguel. Nos deslocamos no autocarro aos 2 campos e no final do treino, esse mesmo autocarro traz a gente de volta para o estádio, que é o nosso lugar de concentração. Então, se tiver chover, acaba o treino, é direto para o autocarro e aí sim fazemos o retorno à calma. Mas eu prescrevo basicamente tudo que o Morgado disse e conosco funciona assim. O nosso contexto e o Morgado deu uma pincelada sobre isso, que tem a ver com a questão das folgas e do momento da recuperação, que é preciso ter muita sensibilidade no nosso contexto aqui, pelo fato das viagens e, por exemplo, pegando nesse último jogo no Bessa, houve um grupo que, ao fim do jogo, veio para São Miguel, o que implica autocarro, aeroporto, os horários não são compatíveis entre chegada ao aeroporto, check-in, embarque e viagem. Não é assim como nós gostaríamos que fosse. Há atrasos, há imprevistos, e esse fim de semana foi um exemplo disso. Enquanto que o restante do grupo, e que é fundamental, foram para suas casas, familiares e etc. E depois nos reunimos todos aqui para iniciar a semana de trabalho. Mas é preciso ter muita sensibilidade para gerir isso. Sobretudo, no início, ainda consegue-se fazer isso de forma mais tranquila, mas a minha experiência como jogador durante 9 anos aqui é que, quando se chega a março, já está saturado dessa rotina. Aeroporto, ou seja, viagens no sábado, conforme a disponibilidade, que agora está extremamente complicado, mas viagens num sábado, jogas num domingo e regressas logo de seguida no próprio domingo, ou na segunda, ou na terça, conforme seja o planeamento. Mas, a dada altura, já estás completamente farto de aeroporto para lá, aeroporto para cá. Isso é um desgaste acrescido e que temos que ter muito cuidado com isso. Em relação à questão do planeamento e da divisão das tarefas, nesse momento temos feito análise do adversário no nosso treino -2. Nós já tivemos aqui com o Mr. João Henrique que fazíamos isso de forma mais... durante a semana e distribuímos aí os momentos. E, em função disso, também a própria prescrição do exercício. Nesse momento, temos feito os 4 momentos no -2
e deixamos os esquemas táticos por -1. Ou seja, hoje foi um dia que nós analisamos o Arouca, apresentamos aos jogadores, né? E depois vamos para o campo trabalhar essas mesmas situações, mas de antemão, nós, equipa técnica, já temos aquilo tudo planeado, tudo analisado, aquilo que é para se ter cuidado, aquilo que é para se explorar, e passamos essa mensagem, essas informações aos jogadores de forma mais resumida possível. O chato, entre aspas, fica para nós, e o sumo da informação é aquilo que achamos que é pertinente, passamos aos jogadores e depois aplicamos isso no terreno. O fato de apresentarmos os 4 momentos de jogo no -2 não anula a questão de trabalharmos isso durante a semana, né? Nesse momento, temos o Mr. Mário tem uma preocupação, sobretudo, de olhar para nós, né? Não deixando de lado aquilo que o adversário, que é o seu padrão. Trabalhamos em cima disso também, mas muito focado naquilo que é o nosso comportamento, são os nossos comportamentos, né? E depois passar a informação dos pontos de jogadores que possam exercer uma maior influência a nível macro, ou seja, como o Morgado falou, por exemplo, o Mikel, o Villanueva na nossa equipa, era um jogador extremamente importante do ponto de vista da nossa primeira fase. Era um jogador que, com bola, eu costumava dizer que o Mikel, eu era central. E havia 3 tipos de centrais. Eu inventei isso, que era o central que não via nada e entrava em falência de jogo, para frente, siga, está resolvido. O outro, que conseguia ver, mas que a qualidade não lhe permitia encaixar a bola lá, né? Ele viu as linhas, ele viu o colega, está ali, mas na execução não chegava lá. E aquele que era o Mikel, que era um cubo de gelo, que estava a levar com o Oscar Stupinan, que é um animal, a pressionar, e para ele não se passa nada. Ele está ali, está no mundo dele. E ele viu 1, viu 2, e viu 3 linhas de passe, e a 2 metros, o adversário a 2 metros, ele encaixava a bola, né? E quando as equipas identificavam isso, que era fácil identificar, mas lá está, há equipas que se preocupavam em fechar o Mikel, em bloquear o Mikel, mas outras diziam, não vale a pena, deixa ele lá, não vamos futucar a onça com vara curta, deixa ele, que é melhor, mas isso cada um tem a sua ideia, né? Mas o fato é que quando havia essa iniciativa do quarto adversário em bloquear o Mikel, lógico que a tarefa ficava mais difícil. Mais difícil ainda ficava quando bloqueava o Mikel e bloqueava o Murito. E aí, claramente, a nossa equipe tinha mais dificuldade na nossa primeira fase. Vocês tinham jogadores critério na primeira fase? Tinham jogadores critério? Tinha. Depois, quando tudo isso bloqueava, tinha o nosso Marco, que a bola chegava nele e pronto, estava resolvido também o problema. Que o Marco olha para a direita, mas a bola já está entrando na esquerda. A equipe já basculou toda para esse lado e o Marco do outro lado. Ou seja, tínhamos aí uma boa dinâmica, né, e que isso era trabalhado. Claramente que a qualidade de jogadores é que nos permitia fazer tudo. Mas lançávamos as ideias e os jogadores aceitavam e perceberam que o caminho era aquele. Mas o nosso microciclo é basicamente, em termos metodológicos, era basicamente como o Morgado disse. Pedro, posso acrescentar uma coisa? Claro. É para isso que estava a ouvir o Ascioli e lembrei-me de uma coisa, que é, por exemplo, aquilo que nós falámos. Imagina, jogámos sábado aqui no continente e jogávamos no outro sábado a seguir nos Açores. O normal era termos folga e treinarmos na segunda-feira de manhã. No contexto Santa Clara, e após reflexão e as tais, isto agora vem um pouco do que nós já conversámos, um pouco da opinião de staff, reflexões
ouvir o Ashley, ouvir o cliente, ouvir o contexto e que vive aquele contexto, seria mais lógico voltarmos, imagina, o pessoal regressa no sábado à noite e imagina que o pessoal ficou no continente e volta uma possibilidade era voltar domingo à noite e treinar segunda de manhã, e a outra possibilidade, um pouco contra o que nós estudamos, que era viajar, treinar na segunda à tarde e viajar à hora do almoço, os jogadores não se alimentarem da forma mais correta, se calhar a comer umas sandes, uma comida nem é para jogador de futebol, mas e o jogador passava 2 noites com a família, os jogadores que vivem sozinhos nos Açores. E isto é muito importante para a cabeça deles e para o bem-estar psicológico. Deixarmos um pouco o que devia ser as questões do treino, da metodologia do treino, e deixar o jogador ficar mais uma noite com a sua família, viajar na hora do almoço na segunda-feira e treinarmos à tarde. E muitas vezes irmos direto do aeroporto para o estádio e ter que atrasar o treino 30 minutos porque o avião atrasou. Só que isto é muito importante. E aquela preocupação com o bem-estar do jogador, saber o que é que o jogador prefere, porque este jogador, nós a fazermos isto, o jogador depois vai dar muito mais por nós e pela equipe. E é uma adaptação ao contexto. A Scioli. Eu presenciei uma reunião com o treinador, com o jogador e com o diretor, onde esse jogador manifestou interesse em sair, né, por razões familiares. E o treinador, de forma sábia, argumentando com ele, e disse assim, olha, não há qualquer tipo de problema. Se for preciso, nesse tal regresso que o Morgado está a dizer, na segunda-feira ao meio-dia, o treinador me disse mais assim, olha, não, eu dou-te mais um dia. O peso que isso tem, né, a importância que isso tem, da tal sensibilidade, perceber que, realmente, em vez de passar uma noite, nesse caso que o Morgado referiu, já passou a ser 2 noites, e com esse jogador especificamente, em vez de ser 2, já seriam 3 noites. Né? Então, aquilo, do ponto de vista do jogador, o que é que deve ter passado ali? Para já, 3 noites em casa, que era o que estava ali a fazê-lo ponderar, quero sair, não quero, e o treinador, 3 noites. E ao fazer isso, para além disso, o jogador olha para o treinador e diz assim, caramba, se fosse um outro treinador qualquer, dizia, quer dizer, diga, força. Não, mas ele está a fazer aqui o possível e o impossível para eu continuar. E o jogador, lá está, se compromete com o treinador. O treinador fez isso por mim, teve a preocupação em me dar mais um dia, vou fazer o que for preciso, eu vou fazer por esse treinador. Então, até mesmo numa situação como esta, que o caminho mais fácil até seria, olha, não posso fazer nada por ti. As regras são essas, não queres ficar, problema familiar, tá, vamos atrás de outro jogador e tal. E o treinador encontrou ali uma estratégia de compensar o jogador e, ao mesmo tempo, ter o jogador ao seu lado. E o jogador continuou e está seguindo a sua carreira e pronto. Mas Muito bem, Scioli, obrigado. E foi importante essa partilha, essa experiência, essa vivência, porque mostra a realidade do que se passa. E eu não queria falhar com o meu compromisso com o Mr. Morgado, estamos sensivelmente a 10 minutos daquilo que estava indicado, já estamos 2 horas em conversa. Eu, antes de pedir-vos a vossa última mensagem para portanto, os espectadores que estamos a ouvir, eu queria que me respondessem como é que se equilibra, como é que vocês equilibram, como é que pensam equilibrar estas valências, como isto é interdisciplinar, e a gente tem que ter uma visão do todo e das partes, uma visão holística do todo e das partes, como é que vocês
é importante equilibrar estas valências. Como é que vocês equilibram, como é que vocês tentam equilibrar isto? Portanto, a parte emocional que foi pretendida em relação à parte física ou à parte da recuperação, a parte física neste momento é a priorização a dar mais importância. Como é que vocês equilibram estas valências? 2, 3 minutos a cada um para a mensagem final. Eu acho que, Morgan, vou avançar. Eu acho que o mais Avança. é sensibilidade. Toda informação, tudo que é conceito é válido, é extremamente válido. Agora, ter sensibilidade para perceber que e essa sensibilidade vai permitir dosear o treino, né? Seja ele para mais, seja ele para menos. Sensibilidade para gerir um grupo que tem ali 25, 26, 27 pessoas, cada uma à sua maneira, achar que deve jogar e que nós, treinadores, temos que tomar decisões e que vamos cometer muitas injustiças, é verdade, mas temos que as fazer, temos que assumir. E depois, no meio disso tudo, no meio desse turbilhão de dúvidas que possam surgir, né? Nós temos que nos posicionar de maneira que aquilo que, em conjunto, vamos decidir, estamos a fazer o melhor para o grupo de trabalho. Muito bem. Mr. Morgado, antes das últimas palavras. Eu concordo plenamente com a Shelly. Eu acho que temos que ser coerentes, sempre coerentes. Ou seja, se eu tomo uma decisão em relação a um jogador hoje, se eu para a semana vou tomar em relação, e até pode ser um jogador que joga pouco, e eu para a semana com o jogador que joga mais, ou de um que é mais importante para a equipa, eu tenho que tomar a mesma decisão. Ou seja, tem que ser sempre coerente e tem que ser sempre frontal. Eu acho que isso é fundamental. Ou seja, claro que há momentos em que falamos para um jogador perante o grupo, se for preciso falamos individualmente. Perceber isto vai um pouco de acordo com a personalidade. E depois há uma coisa que o José Mourinho disse há pouco tempo, que andamos todos preocupados com as questões técnico-táticas, com a análise dos adversários, que tudo isso é importante e é fundamental. Isso é tudo importante e fundamental. Mas a grande dificuldade é criarmos empatia com os jogadores e com o grupo. É a visão holística, é as várias valências todas envolvidas. As várias valências. E isso é fundamental. Nós criamos empatia. Eles depois perceberem, nós vamos ajudá-los a ser melhores jogadores, inserido numa equipa, porque a equipa só uma equipa rendendo, é que um jogador hoje sobressai o A, amanhã pode sobressair o B, depois pode sobressair o C, mas a equipa tem que estar bem. Não é fácil porque são 20 e tal personalidades completamente diferentes, mas uns podem ser importantes só num, 2 jogos. Há muitos que são importantes, que jogam pouco, mas trabalham muito, e o outro vai ter que trabalhar mais para jogar, porque sabe que ali está um a querer roubar o lugar. E aquele jogador é muito importante nisso, porque vai obrigar o outro a ter rendimento. Porque o outro sabe, se não tiver rendimento, sai e vai entrar outro. E depois esta empatia que nós já falamos, eu mais o Axel, daquilo o querer o jogador saber o que é que o jogador precisa, saber tudo isto, acho que é fundamental, porque todos nós, com as tecnologias, nós temos todos, acho eu, uma boa ideia de jogo, conseguimos fazer uns exercícios. Às vezes não é fácil arranjar os exercícios para aquela ideia de jogo e depois operacionalizar, às vezes não é fácil, mas acho que todos nós temos uma boa ideia de jogo, fazemos bons exercícios. A grande dificuldade é isto do relacionamento. É eles acreditarem em nós e que nós podemos ajudá-los.
O que mais, por exemplo, vou dar um exemplo do Zaidu, né? E lembro-me do Kai. O Zaidu foi... Mister, tem que ser telegráfico. Tem a sua mensagem para o pessoal de lá de casa. Era só a questão do Zaidu, que é um jogador que veio do Mirandela, que fica, vamos ver se fica no plantel ou não. Está no Futebol Clube do Porto. Nem nós. Grande exemplo. A Schioli, mensagem final e seguir para o Mr. Luís Morgado. Pedro, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Foi um prazer, uma honra estar aqui com você, com o Morgan, meu amigo querido, que foi a pessoa que despertou em mim. Houveram duas pessoas, para mim, marcaram a diferença. Inicialmente foi o Morgado, o Morgado nunca me abandonou. Sempre puxou por mim. Vamos lá, pega no exercício. E eu acanhado, vamos, é teu, agora é teu, vá, siga, vamos embora. E foi a pessoa que, opa, eu consigo. Nunca me deixou ir abaixo. E depois a segunda pessoa foi o Thiago Souza. Para mim também é uma pessoa especial, está conosco no Santa Clara, que foi o responsável também, assim como o Morgado, de despertar em mim a paixão pelo treino. Ao Johnny, que esteve conosco aí também, que é para além de um excelente profissional, é um baita homem, com caráter tamanho do mundo. Um abraço grande para ele também. E todos os seus ouvintes, muito obrigado por esse bocadinho. Foi especial, foi muito bom. Obrigado. Obrigadíssimo pela partilha, pela sapiência e a sabedoria partilhada. Mr. Luís Morgado. Quero agradecer o convite, foi um prazer enorme. E estar aqui também com o meu amigo Schioli. Que isto no futebol profissional, deixar amigos não é fácil. Eu acho que é daqueles amigos, e tenho aí também mais, amigos para a vida. Que eu acho que é daquele que tira a camisola e fica em tronco nu ao frio, que é para dar a camisola ao parceiro. E isso é a prova que o Ashi tinha 4 meses de deixar de ser jogador, que era treinador, e a confiança que tinha nele era pega no exercício. Aquilo era 2 períodos, eu orientava no primeiro período, pega agora no outro grupo. Eu acho que, porque é capacidade que ele tinha, e eu acho que ele vai ser um dia treinador. Eu gostava de o ver um dia treinador principal do Santa Clara, quando isso for, que ele não tem pressa, nem vai passar ninguém. Isto não é passar a perna a ninguém. Vai chegar o momento dele, e eu gostava de estar, não sei onde, se era na bancada ou no outro lado, mas eu gostava de estar lá. Vamos ter mesmo que ir. Pronto, e agradecer, dar um abraço a todos, que é um aqui com vocês e partilhar com o povo açoriano também este momento, e dar um abraço ao Johnny também. Obrigado a vossa partilha, o vosso momento aqui, a partilhar com os nossos espectadores e ouvintes. Obrigado pela experiência e pelo conhecimento partilhado. Para a próxima semana temos o treinador de guarda-redes e vão falar sobre esta especificidade do treino de guarda-redes. Obrigado a todos. Saio outra vez mais rico desta tortura. Um grande abraço a vocês, tudo bom, saúde da boa. Um grande abraço, obrigado. Um grande abraço, obrigado. Obrigado.